Olá, bem-vindo ao Pod Uno, é uma alegria ter você aqui. Eu sou a jornalista Vanessa Ubner e o nosso papo hoje é com o reitor da UNO, a Universidade Comunitária da Região de Chapecó e presidente da BRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, professor Cláudio Alcides Jacoski. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pod Uno. Muito obrigado, a gente agradece, Vanessa, a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante, né? E fica à disposição aí para bater um papo sobre as universidades. Né? Isso aí, o foco da nossa conversa hoje é a essência e vocação das universidades comunitárias e o que de fato as diferenciam de uma faculdade particular. Por que não é a mesma coisa? Qual a diferença nos projetos? Qual o reconhecimento das comunitárias hoje no cenário nacional da educação superior? E é assim que a gente começa. Professor Cláudio, o que é uma universidade comunitária? Que ações e serviços elas prestam hoje à população? As instituições comunitárias, elas têm algumas características que as diferem das demais instituições. Se por um lado fica fácil a gente compreender o que é uma instituição pública, né, porque de cara a gente imagina bem, ela é pública porque recebe recurso público, né, então está sendo acompanhada pelo Estado. As instituições comunitárias não têm essa condição de facilmente ser explicadas, porque elas cobram mensalidades. E aí, muitas vezes, as pessoas a confundem com privadas, né? Porque as privadas também cobram mensalidades. Então, é muito comum a gente ouvir estudantes falarem isso, né? Ué, mas é comunitária e cobra mensalidade? Sim, ela é comunitária e sobrevive a partir do recurso que ela consegue a partir das mensalidades. Se nós olharmos um pouco para a história e para o passado, a gente vai compreender o seguinte: as instituições comunitárias surgiram lá atrás para que a gente pudesse ter, por exemplo, em Chapecó, a presença de universidades onde a gente não tinha. Só tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina há um bom tempo atrás, há 5 décadas, e em 4 de julho de 1970 foi constituída, na época, uma faculdade, a Fundeste, né, e que deu conta de trazer o ensino superior para a nossa região. Como que foi constituída? Né? Então, os prefeitos locais pensaram que eles poderiam ter uma universidade e lutaram muito por isso. Foi uma luta intensa. Criaram, a partir de uma lei municipal que começa os primeiros elementos que eu já vou dar de diferencial, né? Foi criada por lei pública municipal, portanto, ela não é pública, mas ela foi criada por uma lei pública. Os bens de uma comunitária, e aqui é uma primeira diferenciação, os bens das comunitárias são bens públicos. Não existe um proprietário que é dono daqueles bens, né? Eles se tornam públicos. O município de Chapecó, por exemplo, é o proprietário se um dia no futuro a gente tiver o encerramento das atividades da instituição. Feito isso, criadas por lei pública municipal, no primeiro momento foi até interessante comentar sobre isso, muitos municípios contribuíram. O primeiro valor que se teve da universidade ou da faculdade na época para funcionar foi com o aporte de recurso público dos municípios para que ela pudesse contratar professores, criar o seu primeiro curso, né, que foi o curso de pedagogia, né, lá em 72, que ele começou a funcionar. Então, esse é um diferencial. Que outro diferencial tem? Elas são fundacionais. E as comunitárias também podem ser confessionais. No caso nosso da UNO Chapecó, somos fundacional. Somos constituída legalmente como uma fundação. E somos regidas pelo direito privado. Então, aqui que está a discussão que a gente, às vezes, tem que as pessoas não compreendem muito bem, né? Dentro das comunitárias, e todas as comunitárias, nós possuímos as confessionais, que são aquelas ligadas à Igreja Católica, evangélica, enfim, todas as confessionais, mas tem algumas que são laicas, como é o caso da UNO Chapecó, mas, por outro lado, elas são fundacionais, foram constituídas por lei pública municipal, se mantêm pelo direito privado e cobram mensalidades. Tem um fato relevante também para comentar. Lá em 1988 houve a alteração da Constituição. E naquele momento o artigo 204 previa que as instituições públicas deveriam ser gratuitas. Eis que os deputados catarinenses tiveram que se movimentar para criar um artigo na Constituição, o 242, para permitir que as instituições comunitárias pudessem fazer a cobrança de mensalidade, senão não poderiam cobrar mensalidades. Então, essa cobrança de mensalidade se dá porque as instituições comunitárias, a gente diz que elas são instituições públicas não estatais. Aquelas instituições que têm o capital público, né, o seu investimento todo é público, não há dono, não há proprietário, e principalmente o fator primordial aqui é que elas não visam lucro. Então isso faz uma diferença incrível quando você vai comparar uma privada de uma instituição comunitária. Se ela não visa lucro,
ela não tem o poder de buscar recursos para lucro, ela obrigatoriamente reinveste em tudo aquilo que ela recebe da cobrança de mensalidades. Então ela vive por conta desse processo. Lá em 2013, entendendo a necessidade de organizar as comunitárias, foi criada a Lei das Comunitárias. Ela faz 10 anos agora esse ano, a gente vai fazer uma atividade até para lembrar isso, não para comemorar, porque ela não teve efetividade. O artigo 2º da 12881 de 2013, essa Lei das Comunitárias, prevê que o Estado brasileiro, ou seja, o órgão da federação, poderia ser o Estado, ou até o governo federal, poderiam aportar recursos públicos de orçamento para essas instituições. Isso faria toda uma diferença, é um modelo mais próximo do modelo americano, do modelo canadense, onde mesmo a instituição sendo privada lá, você tem aporte de recurso público preocupado no desenvolvimento do país, do Estado, a partir da educação. Então, é um elemento que a gente não possui esse recurso, né, e por isso a gente precisa ir para o mercado, disputar mercado, né, fazer venda de cursos e, a partir desse recurso, se manter com essa condição. Então, vou tentar resumir. Ela é criada por lei pública municipal, a comunitária, ela não possui proprietário, não tem dono, ela não visa lucro, né, e os bens dela são públicos. Então, esse é um diferencial significativo e aqui tem toda uma relação com uma discussão que a gente pode fazer sobre aporte de recurso público para essas instituições. E a aplicação dos resultados, como você disse, é nas ações, né? Trabalho de ensino, pesquisa, extensão. Acho que é importante a gente desdobrar, né, essa aplicação hoje dos resultados das comunitárias. Isso também é um outro ponto importante, né? Por essas instituições não visarem lucro, toda a atividade que ela faz e a missão da própria UNO Chapecó, é muito claro para nós, é a promoção do desenvolvimento da região. Então, todo o recurso que a gente capta, ele, de certa forma, também é retroalimentado, reinvestido também na própria sociedade, na comunidade. A quantidade de atendimentos que a gente faz se dá em várias áreas, né? Se a gente olhar para a área da saúde, hoje a gente tem um projeto muito interessante, que é um trabalho feito juntamente com o CISAMOSC, né? Nós recebemos pessoas de toda a nossa região sendo atendidas dentro dos ambulatórios da nossa instituição, né? Dentro do campus da UNO Chapecó. Se a gente olhar para a área da enfermagem, a gente vê uma ação muito efetiva na fisioterapia, na parte de odontologia, os atendimentos que a gente procede, na área da assistência social, na área do direito, né, os atendimentos no direito são importantíssimos para a comunidade. Então, esse tipo de atividade, que é colocar a universidade à disposição da sociedade com serviços públicos, onde o Estado, né, não consegue cobrir com esses serviços, deixar com que as instituições comunitárias o façam, é de uma inteligência tamanha, porque, de certa forma, o aluno que está estagiando numa atividade como essa, ou está estudando numa atividade como essa, está também oferecendo um serviço público de qualidade, porque está sendo amparado por professores, né, por aqueles que detêm o conhecimento naquela área de uma forma bastante diferenciada, e a partir daí também, ao oferecer esse trabalho, oferece o serviço para a comunidade que pode usufruir de um serviço de qualidade, também auxiliando o aluno a se preparar melhor para o futuro, né? Então, de certa forma, o próprio aluno ganha, né? Porque ele vive aquela experiência na realidade, né? Com atividades claras. Esse trabalho com esses amostras que eu comentei, né? Nos ambulatórios, os alunos de medicina e de outros cursos da área da saúde acompanham efetivamente toda a atividade que é feita no atendimento das pessoas que procuram os serviços em parceria com os municípios, né? Que fazem o deslocamento dessas pessoas para serem atendidas na instituição. Então, veja, é um ganho que a comunidade tem que é significativo. Eu imagino que se a gente interrompesse o processo que as instituições comunitárias fazem nas regiões do Estado, nós teríamos grandes problemas, né? Porque geralmente o atendimento que essas instituições fazem são justamente aquelas pessoas que mais necessitam, né? São aquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar um profissional diferenciado e tem esse atendimento diferenciado a partir das universidades comunitárias. Hoje na UNO, por exemplo, uma estimativa, circulam diariamente cerca de 7 mil pessoas. Isso não é só acadêmico e professor e o universo, né, da UNO, isso também é a comunidade, se trabalha cada vez mais para aproximar instituição da comunidade que aqui vive, né, professor Cláudio? Não tem dúvida, e o que a gente tem que compreender também é que o próprio bairro EFAP, né, e o próprio São Lourenço do Oeste, né, com a presença da instituição, eles ganham uma outra condição
de desenvolvimento, né? E as pessoas que se relacionam com a universidade também a gente nota que tem uma condição melhorada também em questões econômicas, em questões de sociais, né? Então, de certa forma, é um movimento que a sociedade ganha muito, né, com a presença de instituições comunitárias. Eu me arrisco a dizer que o Brasil deveria parar, né, fazer um stop aí, né, dar uma segurada e olhar para a educação superior com outra forma, compreendendo bem o modelo comunitário como sendo um grande modelo que poderia fazer a diferença no país, né? A gente sabe do destaque que a gente tem em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, pela presença das comunitárias, são 14 instituições afiliadas à ACAF aqui no estado catarinense, são 14 do Comung, que é a organização gaúcha de comunitárias também, e que, de certa forma, promoveram o desenvolvimento de cada cidade onde essas instituições estiveram há cerca de 50, 60 anos, né? E veja que os números são muito interessantes, embora a gente, estando à frente da Abruc, a gente discute questões como a reorganização da entrega de números que a gente tem hoje no país. Se for perguntar para qualquer reitor, para qualquer pessoa da área da educação hoje, qual o percentual de estudantes do ensino privado? Eles vão dizer cerca de 80% ou mais de 80%. Esse número está equivocado, porque, de certa forma, está também absorvendo o número das comunitárias. Isso não é correto. Para se fazer política pública, esse número está equivocado. Nós tivemos recentemente no MEC comentando a respeito disso, pedindo que o próximo censo traga esse diferencial. E a gente já sabe os números, né? A gente fez uma análise nos números e entende que somente 57% hoje dos estudantes brasileiros estudam em instituições privadas. Nós temos 20% desses estudantes que estudam em instituições sem fins lucrativos. Então, veja, é um número significativo. A gente está falando aqui de 1,6 milhão de estudantes. A gente está falando de um total de 8,5 milhões de estudantes no país. 1,6 milhões são estudantes que estão em instituições sem fins lucrativos. Isso é importantíssimo, porque veja que esse crescimento se deu muito nos últimos anos, né? O fortalecimento das instituições comunitárias, ou seja, as confessionais e as fundacionais, e esse número ele precisa aparecer para a comunidade, inclusive os números em relação à produção científica, que essas instituições acabam oferecendo números para aquele grupo que se chama de privada, né? E não é real, na verdade são aquelas sem fins lucrativos, né, que estão cada vez mais fortalecendo o seu stricto sensu, que a gente chama que são os mestrados e doutorados, né? Como a gente tem feito na Unochapecó, já hoje com 3 doutorados, com 6 mestrados, né? Oferecendo um processo de desenvolvimento local a partir de um conhecimento também de um outro nível, né, elevado, que a gente tem nesses programas para estudar, fazer pesquisa a partir de problemas locais e trazendo soluções para a sociedade. Eu até ia chegar nesse contexto, professor Cláudio, de como é que as comunitárias estão colocadas e avaliadas hoje pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Olha, Vanessa, esse é um tema bem importante. Nós acreditamos de que o Sistema Nacional de Avaliação precisa evoluir, precisa modificar. Esse modelo que a gente tem no país também, como um modelo de expansão privada, é algo muito próprio do país, tá? Imagino que pelo tamanho, da dimensão que a gente tem, pelas dificuldades, pelo número de instituições, nós temos mais de 2.200 instituições de educação superior no país, com aqueles números que eu falei, 8 milhões e meio de estudantes, 16 milhões de vagas, né, para estudantes. Então veja quanto a gente ainda tem de vaga que não são, as vagas que não são utilizadas, mas o processo avaliativo precisa melhorar. A gente precisa diferenciar a atuação de uma universidade comunitária de das outras instituições. Por que eu digo isso? Tem um exemplo que eu acho que é fundamental a gente dar. A gente tem hoje, nas públicas, um custo bastante elevado. Hoje, um estudante que estuda numa comunitária, ele custa 5 vezes menos do que custa numa instituição pública federal. Então, esse é um número significativo. Agora, se você olhar para o setor privado, você vai encontrar mensalidades a preços ínfimos, que você não imagina que alguém poderia estudar em qualquer país do mundo por cerca de $10 por mês, né? Vamos transformar em dólar para tentar olhar para o mundo todo, né? Então, será que por R$ 49,90 você consegue oferecer uma educação de qualidade? Essa diferença não aparece, infelizmente, e tem um número que é muito interessante. Se você pegar o extremo, que é uma instituição pública, e pegar o extremo de uma privada, com essas cobranças ínfimas, você vai ver que a diferença entre eles chega a 62 vezes.
tenho comentado o seguinte: que produto você encontra no mercado onde você tem a mesma condição, é o mesmo produto, só que ele custa 62 vezes a mais, e ele serve para a mesma coisa. Eu estou falando aqui do diploma, né? Você pega um diploma de uma maneira e um diploma de outra. Se o fim fosse o diploma, por isso que a gente acredita que não é o diploma que é o principal, e sim o conhecimento que se adquire, né? A condição que você tem numa universidade comunitária. Mas veja, 62 vezes é uma diferença muito grande, né? Para as pessoas que estão ouvindo, pense você ir no supermercado e escolher um produto que custa 62 vezes a mais que o outro, e que o resultado é o mesmo. Isso não existe em local algum. E por isso que eu comento que a avaliação não está adequada. Nós precisamos mexer no modelo de avaliação do país para que ele realmente responda com aquilo que ele está conseguindo fazer de entrega, né, que as instituições estão conseguindo fazer de entrega para os nossos estudantes, né. A gente sabe que no passar dos últimos anos a gente tem visto uma dificuldade de mercado das pessoas dependendo do local onde elas estudaram, né. Não é o caso das instituições comunitárias, a gente se sente muito feliz pela resposta que a gente recebe. Então, existe uma outra avaliação, a avaliação que o mercado está fazendo, né, de onde esse profissional veio, né, essa é a pergunta que o mercado faz, e a gente se sente muito feliz quando é reconhecido, né, por empresas que dizem, olha, se veio da UNO Chapecó, a gente sabe que tem uma caminhada muito interessante, né, e isso precisa ser comentado porque de certa forma é uma preocupação que as famílias precisam ter, os pais, o próprio aluno, né, ele está tratando do futuro dele, né, dali para frente ele vai ter que oferecer à sociedade um retorno, que é o trabalho dele, a profissão que ele escolheu, e a gente espera que seja sempre com muita qualidade. Essa qualidade hoje ela não consegue ser avaliada pelo sistema que a gente tem. A gente entende que o próprio MEC nos próximos meses deve apresentar uma proposta, porque o sistema avaliativo envelheceu e traz alguns problemas muito críticos que todo mundo consegue visualizar, qualquer pessoa que está na universidade, num cargo de gestão, né, seja ele qual for, consegue identificar problemas graves na nossa avaliação. Professor Cláudio, como é que a ABRUC e outras entidades que representam as comunitárias, como a CAF em Santa Catarina hoje, né, elas têm se posicionado em prol a esse modelo comunitário? A gente tem feito uma defesa bastante efetiva, Vanessa. Por exemplo, nesse caso que eu citei dos dados, né, é uma luta intensa. A gente tem feito visitas ao INEP, a SERES, que é a Secretaria de Regulação de Ensino Superior do MEC, a vários espaços do Ministério da Educação, apontando esse problema, que é o problema dos dados. Nós precisamos visualizar onde as comunitárias estão, o que elas estão entregando. Isso é muito importante para nós por conta de também cobrar políticas públicas de desenvolvimento dessas instituições. Mas não somente isso, né? Se a gente observar o contexto como um todo, a gente vai ver que há um diferencial entre essas instituições, né? Então, assim, não conseguimos identificar se isso venha ocorrer no futuro. Nós tivemos recentemente, e aí nessa discussão do fortalecimento da ABRUC, do pensamento comunitário, não somente nessa linha dos números, mas pensando algumas ações que nós estamos sendo colocados de uma forma ruim, eu diria, né? Recentemente nós tivemos lançado editais na área da educação técnica, onde nos colocavam junto com as privadas, né? Então, assim, nós disputando condições com as privadas. Tem outro caso que é muito crítico, que é o edital do Mais Médicos. Esse edital, sempre que ele foi lançado, que foi lançado por 2 vezes, ele colocou as instituições comunitárias junto com as privadas, fazendo com que a gente tivesse que disputar por resultado financeiro obtido nos últimos anos. Como eu disse anteriormente, a gente não tem resultado financeiro, a gente não luta por lucro e a gente nunca conseguia ganhar. Então, os últimos resultados que a gente teve no Brasil, todos eles, os grandes grupos tomaram conta do espaço nos cursos de medicina. Isso fez com que a gente tivesse que se movimentar, inclusive juridicamente, né? Hoje a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Superior Tribunal Federal, o STF, está para ser julgado, né? O parecerista é o ministro Gilmar Mendes, e a gente aguarda com muita ansiedade essa resposta, porque a gente acredita que se faz necessário, nem que seja em nível né, do Superior Tribunal, a gente ter essa diferenciação para que as comunitárias possam ser reconhecidas de uma forma individual. Na caminhada que eu disse anteriormente, a gente teve a lei das comunitárias que tentou fazer essa diferenciação, mas não foi suficiente. Eis que em 2019 se fez uma proposta de alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que foi criada em 96. E essa lei, ela foi criada para
Em 2019, se diferenciou, no artigo 19, surgiu o inciso 3º, que é a organização das instituições no Brasil, as instituições de ensino superior no Brasil, são dadas a partir de instituições públicas, privadas, e surgiu o inciso 3º, as comunitárias. Então, temos lei, temos a LDB com a presença dos comunitários, a parte legal toda está adequada, né? E a gente não consegue ter o reconhecimento perante ao MEC, por exemplo, porque é muito comum na troca de ministros, troca de secretários, a gente ter que fazer visitas ao MEC, explicar o modelo do comunitário, algo que eu já fiz aí nos últimos anos inúmeras vezes, né? E que infelizmente é por desconhecimento do modelo que a gente não tem, eu diria, mais um fortalecimento e um crescimento das comunitárias. E por isso a Abruc faz esse caminho, né? Esse caminho de tentar esclarecer o modelo, de que se compreenda que o modelo comunitário, ele promove o desenvolvimento da região, ele faz com que a região cresça, ele traz novas habilidades, competências para as pessoas que se formam nas profissões, faz com que cada profissão que surge na universidade também tenha um diferencial no próprio local, na própria comunidade, né? Então, a gente precisa, primeiro, os dados, né? Precisamos apresentar os dados. Depois, precisamos esse reconhecimento, né? A partir de editais de pesquisa, por exemplo, que trazem lá instituições públicas, às vezes, ignoram a presença das comunitárias. Então, a impressão que a gente tem é que sempre nos desfavorece, né? Quando a gente busca um recurso, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, se você for buscar um recurso, a gente não recebe porque a gente é público. Se a gente for disputar um edital, a gente não pode disputar porque a gente é privada. Entende? Na verdade, não somos nem pública nem privada. A gente é comunitária, né, com uma lei específica, com a LDB nos definindo. Enfim, é uma luta que a Abruc encara dia após dia, a CAF também nessa forma, e também essa política de bolsas que a gente vive, né, recentemente, né, é um modelo que também nos ajuda, enquanto instituições comunitárias, para sobreviver e auxiliar aquele que não pode pagar também ter as condições de, a partir de bolsas de estudo, sejam bolsas do governo estadual, sejam bolsas da filantropia, né, porque a instituição é outra informação bem importante que eu não coloquei, né, Vanessa, que nós somos também filantrópicas, né, ou seja, temos um certificado de assistência social. Dessa forma, nós não precisamos recolher alguns impostos e, por conta disso, a gente oferece bolsa de estudos, né, cerca de 20% em média do valor da nossa receita. Então, isso nos dá essa condição e dá uma condição de oferecer bolsa àqueles que mais necessitam, não somente cobrando a mensalidade, mas também a partir da bolsa permitindo que todos estudem. E por isso que é cada vez mais importante esses momentos, né? Essas conversas para esclarecimento, né, professor Cláudio, na busca de reconhecimento, tanto do Estado quanto da população. Porque no momento que a população também fica esclarecida e cada vez mais reconhece as comunitárias e vem para perto das comunitárias, o Estado acaba que também, né, se esclarece com isso, né? Eu não tenho dúvida. Se a gente for consultar pessoas na comunidade, quase todas elas vão comentar que tem uma relação com alguém ou conhece alguém que se formou numa comunitária. É muito comum quando a gente visita entidades, organizações, as pessoas tentarem rapidamente dizer, olha, eu estudei numa comunitária, o meu filho estuda ou estudou. Então, assim, essa relação ela é muito interessante. Recentemente estivemos na Assembleia Legislativa e foram mais de 20 deputados que pediram a palavra para fazer esse reconhecimento, né, do modelo comunitário e da presença das comunitárias nas suas diversas regiões. Eu diria assim que muitas das famílias catarinenses têm essa relação, ou porque estudaram, ou porque alguém da família estudou, ou porque tiveram algum atendimento, né, por conta dessas instituições no seu dia a dia, né? Então, é um modelo inteligente, né, um modelo que se soma a um oferecimento de uma educação de qualidade, se soma também a um relacionamento para oferecer serviços públicos de qualidade. É muito inteligente na condição que a gente tem, né? Cada vez o Estado, as prefeituras têm menos recurso, né? Com mais dificuldade de operacionalizar, e essas comunitárias têm um material humano de qualidade, com vontade, com iniciativa para se mover, né? Para fazer o desenvolvimento. Então, me parece que com uma política pública inteligente a gente consegue fazer essa conexão. Mais recentemente, a gente tem nas comunitárias um forte foco e crescimento na linha da inovação.
como elas são instituições que promovem o desenvolvimento regional, hoje, no nível de competitividade de qualquer setor, é importante que também a gente tenha esse olhar para a inovação. E isso nos aproxima mais uma vez da comunidade, né, entregando importantes projetos a partir das necessidades que que o local precisa, né? Então, eu diria que a conexão das comunitárias com a sociedade é algo que se faz além de todas as dificuldades que já se teve na história do desenvolvimento do Brasil, né, em relação à atuação do Estado, né, como um agente de promoção e desenvolvimento. As instituições conseguem fazer isso com muita tranquilidade, porque faz parte do próprio modelo, né, criar condições de desenvolver a pesquisa, de ouvir a comunidade, trazer o problema e depois apresentar resultados e soluções, né? Então, são modelos incríveis. A gente recentemente, vou citar aqui um caso, né, Vanessa, recentemente fizemos uma entrega com o Corpo de Bombeiros, né, e a gente entregou um veículo que pode ser, ao ser feito um treinamento de resgate ao bombeiro, você pode remontar esse veículo, né? Então ele é reutilizado várias vezes. Isso não acontecia anteriormente, cada carcaça era eliminada a cada momento que se fazia um treinamento de resgate ao bombeiro. Veja, isso foi um trabalho desenvolvido pelo curso de Engenharia Mecânica que apresentou uma solução, e essa solução vai trazer uma economia significativa para o Estado, né, para o Corpo de Bombeiros, onde o veículo vai ser reutilizado inúmeras vezes a partir da condição de só troca daquela peça que você faz o recorte para a retirada das pessoas. E mais importante, né, é para salvar vidas esse projeto, né? Então é algo que nos compensa como instituição, e só a economia que vai se dar e o treinamento desses bombeiros para salvar vidas, só isso compensa toda a caminhada de comunitária. Perfeito. Né? Professor Cláudio, você está à frente da ABRUC hoje, né, que é a instituição brasileira que representa as comunitárias nesse trabalho todo. Como é que você vê a representatividade? Como é que está a representatividade desse modelo de instituição no país? Pela primeira vez na história, né, a gente tem a UNO Chapecó e também a Santa Catarina à frente da ABRUC, né? Então é um passo importante que a gente deu, considerando a importância que o modelo comunitário tem em Santa Catarina, né? Quando a gente se desloca pelo país todo, as pessoas sempre se remetem a comunitárias olhando para o nosso estado, né? Pela caminhada que as nossas instituições fizeram. A ABRUC, ela tem uma relação direta com todas as demais instituições. Hoje a gente tem cerca de 7, 8 instituições que a gente tem mensalmente um encontro para discutir educação superior, sejam as privadas, as católicas, as evangélicas, as públicas, aí tem várias públicas, né, públicas federais, estaduais, municipais, enfim, tem esse conjunto, e a gente, ao representar a ABRUC, a gente está falando aqui de instituições que são associadas da ABRUC, que hoje a gente tem um número de cerca de 90 e poucas instituições do Brasil, e as pessoas também às vezes acham que é somente Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem comunitárias, e não é verdade. Hoje a gente tem comunitárias no Nordeste, temos comunitárias em São Paulo, no Sudeste todo, né, enfim. Também é importante destacar que existem comunitárias que não estão associadas, né? Portanto, a gente estima, e por isso a gente luta por aqueles números que eu falei, a gente estima que são cerca de 300 instituições no Brasil que atuam dentro dessa condição. E a ABRUC, ela tem também dentro dela outras associações, né? Então, veja, a ANEC, que é a Associação Nacional do Ensino Católico, ela faz parte da ABRUC. Então, a gente tem a ABIE, que são das evangélicas, faz parte da ABRUC. A própria CAF, né, ela constitui, né, as instituições da CAF também estão lá representadas na ABRUC. Então, é como se fosse um organismo superior que comanda, né, as universidades comunitárias, mas dentro dessa condição de outras associações também nos ajudarem nesse movimento. Alguns temas dizem respeito a algumas instituições e não a outras, então a gente sabe fazer esse diferencial, mas quando é um tema como citado aqui, que, por exemplo, o edital Mais Médicos, né, ele abrange todas essas instituições, e aí sim a ABRUC toma partido e toma posicionamento, né? Acho que em Santa Catarina a gente tem a ACAF, né? Eu também tive a oportunidade no passado de presidir a ACAF, num momento bem difícil, né? Foi durante a pandemia, né? Então foi um momento desafiador. Foi muito. Diariamente assim de
de reuniões e tomada de decisão em nível estadual que dependiam do olhar de todas as instituições, né, mas que também trouxe um aprendizado significativo. A gente tem que tirar o lado bom da condição que a gente viveu. Mas, enfim, essa é a estrutura que a gente tem, né, com o número de estudantes que eu citei anteriormente, né, a gente imagina estar com 20% dos estudantes do Brasil e cerca de 300 instituições, muitas instituições muito fortes, né, as pontifícias católicas, as PUCs, por exemplo, fazem parte da ABRUC, né, a gente tem algumas no Brasil muito bem posicionadas em desenvolvimento de pesquisa, né, e são instituições que orgulham muito, né, o movimento comunitário. E você recentemente voltou da Espanha representando a ABRUC em um evento internacional de fortalecimento da educação superior. O que foi discutido lá, professor Cláudio? É interessante porque a ABRUC tem colocado essas condições e essas possibilidades também para nós enquanto instituição, né, e também enquanto associação. Nesse momento se discute a possibilidade da criação de um conselho internacional que se associa ao Conselho Europeu a partir das instituições da América Latina e do Caribe. Então foi preparado um documento, né, para se apresentar para uma cúpula de dirigentes de país, né, de Estado, para que a gente possa fazer essa constituição. Então eu estive representando a ABRUC, né, foi em Alcalá, né, na Espanha, e lá existia um presidente de associação por país, né, e a ABRUC foi a instituição representada que representou o Brasil, com a oportunidade de levarmos o modelo comunitário, né, é uma oportunidade incrível que a gente já fez no passado também no Equador, num evento internacional onde a gente levou e pediram para falar sobre o modelo comunitário, né, também tivemos a oportunidade de levar. E aí se associa à própria UNO Chapecó, né, que, de certa forma, eu entendo que ela está tendo um destaque nacional por todo o movimento que ela vem fazendo, e as pessoas já reconhecem a UNO Chapecó pelas inovações, pela contemporaneidade que ela deu em vários aspectos, seja nos mestrados, nos doutorados, seja com o Parque Tecnológico, seja com o colégio da UNO Chapecó, seja nas pós-graduações, lato sensu, sempre destacadas, né, em relação ao desenvolvimento da sociedade, seja nos seus cursos de graduação, né, que sempre cumpre um papel fundamental. Enfim, eu acho que a gente vive um momento bastante interessante da instituição, né, das associações, e espero também que as comunitárias em breve tenham esse reconhecimento que a gente tanto luta, né, nesse conjunto da educação superior do Brasil. Aí que eu ia chegar, antes da gente encerrar o nosso papo, olhar para o futuro, como é que você vê lá na frente o reconhecimento, o respaldo das comunitárias? Eu vejo que a gente está no caminho, né? Nada é muito fácil e a gente tem que compreender também que a educação é algo que acontece de uma forma processual, né? A gente não tem movimentos muito bruscos de ocorrências dentro da área da educação. Então, essa caminhada que a gente faz e que leva alguns anos, né, ela vai fazendo o seu processo de transformação e eu acredito que em breve esse reconhecimento virá, né? A gente vai ter um fortalecimento das comunitárias, basta que as pessoas que estão nos cargos de direção de organizações públicas compreendam o modelo, compreendam o quanto ele pode fazer de entregas, né, para a sociedade, e eu tenho certeza que a gente, depois de estar lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer assim, bem, a caminhada foi importante, foi uma caminhada que nos trouxe até aqui com esse reconhecimento, com o fortalecimento e com a entrega de uma educação superior de qualidade, com uma formação diferenciada e principalmente desenvolvendo as regiões onde elas estão instaladas. Professor Cláudio, muito obrigada mais uma vez pelo conhecimento, pelas informações, mais uma vez aqui no Pod Uno. Foi um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E assim encerramos o Pod Uno de hoje. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua presença. Se gostou, interaja com a gente, compartilhe esse link para que o Pod Uno chegue a mais pessoas. E lembrando que tem muita informação sobre o universo Uno nas nossas redes sociais e no site também, uno.edu.br, e busca lá as redes sociais da UNO Chapecó, da pós-UNO Chapecó também. Muito obrigada pelo seu acompanhamento, pela sua presença aqui hoje conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.